Muito bem. Nós estamos inaugurando agora a nossa nova iniciativa chamada de Podcast Padrão Ouro. Então, a gente vai começar esse semestre fazendo entrevistas com as pessoas que fazem ou fizeram a Itaex funcionar, né? Então, hoje é com prazer que nós vamos entrevistar o atual presidente da Itaex, o nosso colega da turma 75, o Aurélio Rossi. Eu vou apresentar o Aurélio Rossi, para quem não conhece. O Rossi é formado em 75 no ITA e começou a trabalhar no IAE, o Instituto de Atividades Espaciais, em 76 e 77, no programa de certificação do foguete Sonda 3. Depois disso, ele foi para a Tecnasa, Eletrônica Profissional, onde trabalhou de 78 a 95, tendo começado como engenheiro de projetos de transmissores de alta potência, passando depois para engenheiro de sistemas e gestor de projetos da empresa, de 78 até 84. A partir daí, foi seu diretor técnico até 1995. Trabalhou com, principalmente, os programas de equipamentos embarcados em aeronaves de combate. Terceira etapa de carreira foi quando o Aurélio Rossi foi para a Tectelcom, que é a Texat, lá de São José dos Campos. Trabalhou como gerente de área de projeto de produtos profissionais de 96 a 99. Após isso, ele abriu uma empresa, um escritório de serviços de engenharia em São José dos Campos e atendeu o Grupo Leonardo, da Itália, um dos maiores grupos de defesa do mundo, e atuou no ciclo completo do radar multimodo para a aeronave AMX, naqueles tempos. Depois disso, ele foi consultor, trabalhou com vários consultores na área de IoT e telecomunicações para empresas alemãs e, após isso, desde junho de 2018, vem trabalhando com a Itaex. Foi seu diretor de projetos especiais e agora é presidente no período 2022-2023. Então, eu vou começar conversando com o Rossi. Boa tarde, Rossi. Tudo bem aí? Como é que estamos? Enfrentando muitos problemas com o desenvolvimento, o andamento da Itaex? Boa tarde, Paulo Inácio. Boa tarde, Arnaldo. Trabalhar na Itaex é sempre um prazer. Você se reúne com colegas de escola, você se reúne com pessoas que têm a mesma casa-mãe que você teve, você reencontra pessoas da mesma filosofia e, puxa, ajudar a escola é o que se há de fazer de bom, né? Lógico, problemas existem aos montes e a gente está aí exatamente para colaborar na solução. Legal, Rossi. Então, a gente vai começar querendo saber sobre o início da Itaex, o que motivou, o que aconteceu lá em 2013, 2014, que levou a turma de 1961 a se aproximar do ITA e que, no fim, aconteceu a criação da Itaex. Eu queria que você falasse um pouco desse tempo, né? E como você chegou, conheceu, foi convidado para participar da Itaex. Ok. Bom, eu
sempre morei, depois que me formei do ITA, eu sempre morei em São José dos Campos. Então, fisicamente próximo da escola e do CTA, e mais do que isso, trabalhando em programas de aeronaves militares, próximo também do CTA. Mesmo não tendo nenhuma ligação com a escola, a gente sabe o que está se passando na escola e sabe o que está acontecendo ligado ao Ministério da Aeronáutica. Em 2012, mais ou menos, final de 2012, um grupo de alunos insatisfeitos com o andamento que o curso dele estava tendo, fez um manifesto e escreveu uma carta chamada Por que Odiamos o ITA? Essa carta, obviamente, causou um impacto grande na comunidade local, professores principalmente, e professores e alunos começaram a se reunir para debater o motivador dessa carta. A coisa começou a andar em 2013, mas não parecia que estava rapidamente chegando a uma conclusão, porque dava a impressão que os motivadores, todo mundo entendia, verificava, mas olhava para eles sem um encaminhamento. Em 2013 para 2014, um grupo de 6 colegas da turma 61, os colegas eram João Gomes, Edson Vaz Musa, Rômulo Furtado, Benedito Perotti, Samuel Konishi e o José Lis Ripper. Eles, indignados com esse fato que está acontecendo, resolveram eles fazer uma medição, uma verificação do que estava acontecendo. E notaram que, embora tivesse mais de uma fonte essa preocupação, ela era já conhecida de outros anos, eram os alunos olhando, vendo uma estrutura muito dura, com pouco jogo de cintura, por ser uma universidade pertencente à área federal, onde as coisas se moviam muito devagar, mas notaram que a coisa poderia ser modificada se houvesse um incentivo aos alunos de participar mais em projetos e coisas desse tipo, porque também os projetos financiados pelos órgãos federais eram muito morosos e muito burocráticos. E aí começaram a colocar dinheiro para fazer a coisa rodar no sentido de rodar de forma desburocratizada, ou seja, alunos e professores poderiam propor projetos, e esse grupo financiaria, e com isso, numa decisão sem grandes pesos burocráticos, ela permitisse que o projeto andasse a curto prazo, que o dinheiro fosse usado de uma forma desburocratizada e de prestação de contas entre pessoas que praticassem disciplina consciente, que praticam disciplina consciente, e que, vamos dizer assim, confiavam nas pessoas antes de tudo, já que a disciplina consciente tem exatamente esse mote, né? Confiar, não fiscalizar, acreditar. E a coisa realmente começou a funcionar bem. Com pouco dinheiro se fazia bons projetos. Aí, em 2017, se criou o Estatuto da Itaex, que foi a instituição que nasceu dentro da EITA, depois se separou em CNPJ separado, com o registro desse estatuto em 2018, e a coisa deixou de ser aquela coisa mais entre amigos para ser uma coisa formal, com CNPJ, com responsabilidade, com diretoria eleita, com conselho consultivo, conselho fiscal, conselho diretor, mas sempre com a mesma filosofia. Pouca burocracia, muito diálogo, porta aberta numa sala do ITA que recebia os alunos e os professores para propor projetos, e um diálogo aberto com a estrutura do ITA. E assim nasceu a Itaex em 2000, com o registro desse estatuto em 2018. Eu conheci a Itaex em junho de 2018. Ela já estava constituída, não só por esse grupo, mas por outras pessoas que também, vamos dizer assim, começaram a participar e ajudar,
e até hoje participo de conselhos consultivos ou até como apoiadores ou voluntários, né? E eu conheci a Itaex em 2018, como eu disse, nessa época, em junho, numa reunião onde o Folkmer, que também é da turma 61, e com quem eu já havia trabalhado mais de uma dezena de anos antes, e muito amigo pessoal muito bom aqui de São José, me chamou para ajudar a avaliar os projetos, já que nessa época já começaram a aparecer projetos numa monta maior do que a disponibilidade financeira. Então, a gente passou a ter que avaliar e decidir entre os projetos, né? Nessa época, vamos dizer assim, eu entrei como diretor de projeto chamado de especiais, porque a Itaex se dividiu numa instituição que inicialmente começou a pensar em projetos acadêmicos, apresentados pelos professores com alunos, sempre envolvendo professores da graduação ou da pós-graduação e alunos da graduação. A Itaex está voltada muito mais para a graduação do que para a pós-graduação. E o dinheiro precisava ser distribuído de uma forma assim, entrasse no mérito da aplicação dele na escola. E também nessa época, logo em seguida, nós começamos a tratar dos projetos chamados de especiais, porque os projetos chamados de acadêmicos têm uma diretoria própria. Hoje, desde a época do Estatuto, a diretoria tem 7 cargos, que é presidente e vice, diretor de projetos especiais e diretor de projetos acadêmicos, diretor financeiro, de captação e de comunicação. Somos em 7. O Conselho Consultivo somos em 14, 13 a 14, e o Conselho Fiscal em 4. 3 oficiais e um suplente. Então, esse grupo são os grupos de conselheiros. Além disso, hoje nós temos aí da ordem de mais de 60 ou 70 voluntários que nos ajudam com ajuda mesmo em mentoria, além de quase 200 apoiadores financeiros. É mais ou menos assim que a coisa começou e está até hoje. Muito bem, então a gente vê que é uma organização que vai evoluindo, né? Isso. É bem interessante essa organização, e a gente percebeu também a organização através do que é chamado de pontos focais, né? De certa maneira, são assim, os embaixadores das turmas junto à Itaex, né? Eles procuram levar informação e trazer informação para as turmas do que está acontecendo na Itaex, né? Nas ações que estão sendo feitas dentro do ITA, com os projetos acadêmicos e com os projetos especiais. Arnaldo, o que você pode dizer dessa parte? Alguma dúvida aí? Aurélio, eu tinha uma dúvida sobre, ainda no início da Itaex, como que foram conseguidos os recursos iniciais, Okay. os projetos originais. Eu sei que hoje a coisa está diferente, mas como evoluiu, não? Quais foram os primeiros projetos que surgiram como a motivação, né, do descontentamento da época, e hoje também entendo que os projetos mudaram, já que o descontentamento já diminuiu ou já não existe mais, né? Isso, exatamente. Então, quando a coisa nasceu, a ideia, principalmente do João Gomes, foi de que, se houvesse uma disponibilidade imediata de dinheiro para compra de parte de hardware e materiais, seria viável instituir o Learning by Doing. Ou seja, as pessoas colocarem a mão na massa. A mão na massa é altamente motivadora, né? Você vê resultado em poucos meses.
não é aquela coisa de você, vamos planejar para fazer um fundo, até que o fundo tenha a capacidade de ajudar, passa-se o tempo. Como o ITA, nós nos identificamos muito pelas turmas, né? Eu, Arnaldo e Paulo Inácio foram de turmas próximas à minha, e eu os identifico pela turma dele, lembro os colegas da turma dele, da minha turma. Houve também a ideia naquela época de se criar os pontos focais por turma. E pessoas foram sendo contactadas de cada turma do ITA para que ele se tornasse um ponto focal para levar a informação da Itaex para os colegas de turma e sempre solicitar ajuda desse pessoal de turma para colaborar com a Itaex. Já naquela época, então, nós nascemos com alguns colaboradores que puderam colaborar com valores mais altos, mas com uma quantidade grande de colaboradores que dão, às vezes, R$100 por mês, R$200 por mês, ou doam R$10.000 uma vez por ano, ou às vezes doam R$500 por ano. Toda doação é bem-vinda e, na verdade, ela forma um bom capital que a gente usou para fazer esses projetos dentro da ideia do Learning by Doing. Notou-se claramente que duas linhas nasceram. Uma linha de pessoas que viam que, com pouco dinheiro, você podia fazer um experimento que fosse útil para a comunidade, e a outra que também notou que, com pouco dinheiro, você poderia fazer uma recuperação ou uma ampliação de um laboratório que o ITA tinha, mas que estava sendo usado ou parcialmente ou mal usado porque a manutenção da coisa não acontecia. Você sabe que nos órgãos públicos federais, estaduais, sempre existe esse problema, né? Às vezes você consegue arrumar o dinheiro para um projeto, mas não consegue arrumar o de longo prazo para manter o projeto vivo ou a manutenção dele. Então, nessa época, começaram a aparecer os primeiros projetos de leitores para pessoas com dificuldade visual, impressoras braille, coisas para ajuda de comunidade, projetos de ambientação ou ambiente, na área de ambiente, para comunidades mais pobres, mais simples. O ITA hoje, na área civil, tem um grupo muito bom na área ambiental, mas também surgiram vários projetos onde, com algum dinheiro, se recompôs laboratórios que o ITA já tinha, que estavam com dificuldade de operação. Os primeiros tipos de projetos que surgiram. Paulo Inácio, quer fazer uma pergunta, uma colocação? Sim, isso, Rossi. Fala um pouco dessas duas pessoas que foram importantes no começo, o João Gomes e o Edson Musa? Edson Musa, exatamente. Dentre os 6 do Hexavirato, logo no início houve, como eu disse, o falecimento do Perotti, e aí o João McDowell assumiu a vaga dele, mas duas pessoas eram bastante motivadas mesmo, que é o João Gomes e o Edson Vaz Musa, e por motivos pessoais, né, de relembrarem o que eles eram quando chegaram na escola e o que se transformaram ao fazer a escola, ao conhecer a disciplina consciente, ao ter uma comunidade boa e amiga como a que teve dentro da turma dele, a turma 61. O Konishi também, com toda, principalmente com conhecimento e filosofias da área oriental, sempre relembrando a gente como que as coisas seriam feitas se tivéssemos essa linha de conduta. E foram pessoas que contribuíram financeiramente de forma pesada para que os primeiros projetos fossem pagos, né? E motivaram a comunidade e outros colegas a fazerem coisas semelhantes. A ideia original do João, que é muito boa, foi a seguinte: se você criar motivação, você atrai gente para poder colaborar com você. Então, o jeito de criar motivação, de criar emoção, não é fazer um fundo patrimonial e ficar guardando dinheiro no fundo, aplicando e mostrando o resultado, que você só vai poder aplicar lá não sei quando,
porque esse fundo patrimonial ele vem do Fundo Endowment norte-americano, que existe e funciona muito bem, mas já tem mais de 100 anos em algumas universidades. E tem uma outra filosofia por trás dele que no brasileiro, em geral, não é disseminada. Portanto, ele começou a colocar dinheiro não para um fundo, mas um dinheiro para ser gasto naquele semestre, naquele ano. E a gente notou que, mesmo comparando o que o ITA fazia com outros fundos, como o da USP, o da Politécnica, o da FEA, em São Paulo, que já tinha um montante de dinheiro armazenado bastante grande, por doações iniciais de famílias paulistanas que eram abonadas, nós fazíamos com o dinheiro do ano mais que 2 ou 3 vezes o volume de projetos do que a USP conseguia fazer, seguindo a legislação dos fundos patrimoniais, que é a de aplicar só o rendimento do fundo, aquele rendimento que é acima da inflação. Quer dizer, você tem que aplicar o dinheiro, você tem que calcular quanto é a inflação, abater a inflação, você tem que pagar os impostos de renda relativos àquela aplicação, inclusive o imposto de renda sobre a inflação, e aquela pequena sobra que você pode efetivamente usar para fazer projetos. Então, as doações, de fato, levaram, já no primeiro ano, criar emoção e criar motivação para as pessoas aderirem aos projetos. E aí, o espírito do iteano, né, aquele espírito técnico, espírito crítico de tentar melhorar, o espírito de ter ideias novas, seja na área técnica, seja na área não técnica, financeira, administrativa, estrutural, acabou trazendo para se agrupar ao Ex-Avirato um monte de gente interessada no bem da escola. Arnaldo quer levantar, falar alguma coisa também? Assim, Aurélio, estava curioso de saber qual foi a reação no início da Itaex, da aeronáutica, do CTA, da administração, do ITA, pela iniciativa, né, da Itaex lá no seu início. Né? Bom, eu ouvi mais do que participei dessa. Paulo, quer fazer a pergunta junto ou não? Não, pode. Eu me precipitei aqui, Arnaldo. Pode falar. Então, nessa época, eu não estava na Itaex ainda nesse início bem, mas ouvi os argumentos sempre das pessoas, né? Na verdade, vamos dizer assim, quando a Itaex nasceu, ela nasceu dentro da EITA, com pessoas que já estavam pela EITA ajudando a escola e que já conheciam, em linhas gerais, as dificuldades que a escola tinha, seja por ser ligada à área federal, seja por vamos dizer assim, está passando por mutações na época. O ITA hoje não é o ITA da nossa época. Ele, além de pertencer ao comando da aeronáutica, ele é uma escola vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação. E coisa que na época nossa era diferente. Enfrentávamos outro tipo de dificuldade, como, por exemplo, a obrigatoriedade do serviço militar, a obrigatoriedade de estar dentro dos padrões de saúde de uma organização militar para poder fazer a escola e coisas desse tipo, que não eram típicas da nossa época. E a ITA estava cuidando desses aspectos. Então, a Itaex passou a cuidar do outro aspecto, que é o aspecto de fornecer condições para que os alunos pudessem, junto com os professores, fazer projetos e se motivarem tecnicamente. Bom, nós não tivemos assim uma liberdade de abrir o CNPJ da Itaex dentro do CTA, dentro do ITA, como é o da ITA. Nós tivemos que abrir um CNPJ no endereço da cidade, já fora do CTA. Pudemos usar desde o princípio uma sala lá na eletrônica, junto com a EITA, dentro do ITA, mas nós éramos assim um grupo externo, né? Quase se perguntava o que é que esses caras estão fazendo aqui dentro, né? Já que não tem CNPJ aqui, não são do comando da aeronáutica, né? E também, vamos dizer assim, no começo, como a gente falava muito mais com os professores e com os alunos, e começamos depois disso a falar com a estrutura do ITA, nós
vamos dizer assim, dava a impressão que é um grupo quase que ligado ao CASD, é um grupo, vamos dizer assim, para benefício mais de uma ala do que de outra, até que se estabeleceu esse modo de operação, onde a Itaex, de forma nenhuma, ela vamos dizer assim, privilegia, né? Privilegia um lado ou outro, ou ela, de forma nenhuma, tenta entrar na estruturação ou na organização do ITA. Quer dizer, nós estamos aqui para apoiar o ITA como escola. O ITA decide o que faz. O ITA decide se o grupo, se a matéria A ou B, ela é uma matéria importante ou não. A gente está aqui para apoiar o que acontece em cada uma das matérias. Então, a escola hoje é muito diferente, vamos dizer, além das opções que nós tínhamos, eletrônica, aeronáutica, mecânica, hoje tem computação, tem os minors, que são uma área importante na escola, que permite aos alunos ter uma formação, uma segunda formação dentro da escola, na área não técnica, numa área de humanas, por exemplo, numa área jurídica, numa área de administração, a própria área de... Que é a chamada formação complementar. A chamada formação complementar. Reúne um conjunto de disciplinas, né, Ross? Que, se o aluno opta por ela, ele se forma, ele também tem um diploma de reconhecimento, né, de especialista, vamos dizer, nesse conjunto de disciplinas, biotecnologia, inovação e empreendedorismo, e outras áreas, controle, física. Então, tem alguns minors criados, né, que são uma formação complementar ao curso principal que a pessoa está se formando, né? Engenheiro eletrônico, engenheiro aeronáutico, de computação, aeroespacial, também hoje tem, né, Ross? Principalmente na área de empreendedorismo, a Itaex dá muito suporte às atividades que o ITA faz, né? E, por exemplo, a gente, com a entrada da Itaex, foi permitido que esse pessoal montassem com mais facilidade simpósios, eventos aqui dentro de São José dos Campos, dentro do ITA, que participasse de eventos no exterior e, principalmente, algumas atividades que o ITA já tinha entre os seus alunos, chamadas de iniciativas, como, por exemplo, a competição de aerodesign, a competição de ITA Androids, a competição de Rocket Design, a competição de Fórmula SAI, junto com a SAI, a competição de Baja. A Itaex, junto com outras entidades, não sozinha, apoia e ajuda financeiramente a compra de materiais, preparação de carros, preparação de aviões, viagens ao exterior. E nos últimos anos, nós crescemos principalmente numa área, que é a área do voluntariado, ou seja, antigamente alguns falavam, vamos para uma competição lá nos Estados Unidos, na Flórida, de aerodesign. Pegava aquele grupinho, catava o avião, tal, ia para lá. No último foi o contrário. No último, já porque nós temos um diretor muito ativo na área de projetos, o Edson Mulaer, ele falou, poxa, mas vamos achar italianos nos Estados Unidos que possam ajudar a competição por lá. Aí achou o diretor da American Airlines, que no caso era da turma dele, que recepcionou o pessoal no aeroporto, levou o pessoal para um local de ensaio, deu todo o suporte na cidade. Quer dizer, é diferente, não é só você chegar lá, pagar um hotel e participar de uma competição, né? É você ter todo o suporte de alguém que tem know-how na região, know-how no objeto. Então, quer dizer, essa área dos nossos mentores, que são pessoas que ajudam, todos eles de forma pro bono, né? Na Itaex ninguém recebe. Nós temos duas auxiliares e uma pessoa que são contratados, mas não são italianos. Todos os italianos que trabalham para a Itaex são pro bono, ninguém recebe nada. Então o trabalho, nada financeiramente. Nosso trabalho é viabilizar essas coisas, né? Então, essa área dos mentores tem ajudado em várias áreas, várias modalidades, e auxiliado a construção de toda essa
complementação de formação, seja nas atividades técnicas principais. Hoje nós temos projetos aí na área de segurança de voo, na área de simulação de voo, até uma escola de formação de pilotos a partir de aeromodelos nós temos, junto com professores do ITA. Temos, como disse, o grupo do Rocket Design, que lança foguetes lá no Novo México anualmente. E também está começando agora o grupo do eVTOL, né? Agora temos um grupo trabalhando aí, inclusive com um mentor. São alunos da graduação que passam a trabalhar com essa área. Com áreas assim, tem uma diversidade já grande de ações. Né? E o eVTOL, né, Paulino? Você veja que alguns dos mentores são pessoas da Embraer que estão no eVTOL da Embraer. Quer dizer, nós não só estamos fazendo coisa a nível de estudante, prática. São mentores do grupo de estudantes. Exato, são mentores dos estudantes, né? Mas são pessoas com up-to-date, né? Vocês estão no nível de conhecimento atualizadíssimo, né? Quer dizer... Rossi, posso fazer uma pergunta para você, trazendo um pouquinho ainda da evolução da ITAEX? Ocorreu em 2019 um evento importante sobre o engenheiro do futuro. Isso. O século XXI coloca desafios extremamente difíceis, vamos dizer, para a formação atual. Né? Você tem uma necessidade de aprendizado e uma necessidade... Há uma mudança necessária, porque tudo evolui muito rapidamente. Né? Existe muita inovação disruptiva, né? Aquelas inovações que derrubam a anterior, né? A modo anterior de funcionar, como o celular, o iPhone, que substituiu completamente o telefone anterior, né? E mudou, inclusive, a nossa maneira de atuar. Então, a engenharia parece que para trás, de certa maneira, e ela precisa refletir como fazer para se atualizar, para estar up-to-date, estar à frente, se possível. Né? Exato. Aí nos conte o que aconteceu em 2019. Então, como eu disse, nós temos, além da área de projetos acadêmicos, a área de projetos especiais dentro da ITAEX. A área de projetos acadêmicos se configura com aquela forma de recebendo o dinheiro da captação que é feita pela ITAEX, por meio do diretor de captação, que no nosso caso é uma diretora de captação, a Cláudia, e de outras áreas, a gente abre os editais, formata os projetos de alunos e professores, como agora se apareceu, estamos analisando essa semana mais de 60 projetos, e esses daí são aprovados e recebem esse dinheiro para captação. Isso dá captação para fazer projetos acadêmicos. Bom, além disso, nós temos uma área chamada de projetos especiais. Pessoas que têm ideias, e de preferência que tenham ideias e que tenham alguma forma de contribuir com o financiamento dessas ideias, seja por meio próprio, seja por meio de ajuste com alguma empresa que possa dar o suporte, também pode propor ideias de projetos especiais. E um dos nossos colegas mais importantes, o Edson Vaz Musa, ele já vinha falando há um certo tempo, desde 2018, que achava que o ITA precisava fazer debates sobre a engenharia do futuro. E aí, conversando com os professores e com a direção da escola, pensou-se num formato de fazer um acontecimento aqui na escola, que durou alguns dias, com palestras, com competições de Big Data, com competições de projetos técnicos e com challenges, coisas desse tipo, aonde se trouxesse também pessoas com conhecimento da área para a gente poder debater a engenharia do futuro. Sabíamos, o ITA sabia, e o Musa mais ainda,
que não é no único simpósio que isso ia acontecer, mas no único simpósio já poderia-se, pelo menos, começar a listar as perguntas. E aproveitando que nós tínhamos 2 professores também que eram diretores de organizações brasileiras de engenharia a nível nacional, um da mecânica, que é o RAD, que eu me lembro bem na área, planejamos esse evento chamado EEF, o Engineering for the Future. Na verdade, é Engineering Education of the Future. Aí... Seria educação e engenharia no futuro. Do futuro, né? Do engenheiro do futuro. Exato. E aí, usando o dinheiro dessa doação parcialmente feita pelo Busa, parcialmente feita pela Dassault, parcialmente pela Braskem e parcialmente no programa chamado Expanita do ITA, nós conseguimos montar durante 2 dias e meio, uma quinta à tarde, um sábado, uma sexta o dia inteiro e um sábado o dia inteiro, esse conjunto de palestras, tal. A Dassault, inclusive, colocou um conjunto de muitas workstations e patrocinou um challenge entre a Universidade de Mauá, a UITA e uma Federal de Minas. Foi feito a campo aberto de projetos com mentores que vieram da França para ajudar a apoiar a linha. Trouxe um professor da Escola Polytechnique, trouxemos palestrantes do MIT, trouxemos palestrantes do Chile, de Portugal, da França, como eu já falei, além de vários palestrantes brasileiros na área da indústria, como o caso do Luiz Carlos Afonso, diretor de inovação da Embraer, colega da nossa escola, nosso contemporâneo, e também pessoas da área da educação brasileira, como a Cláudia Costin. E houve esse evento, que foi muito rico, não só para o ITA, porque quando os professores vieram aqui dar suas palestras, a gente constituiu uma ideia dos professores anfitriões aqui da escola, onde cada um ficou com um professor dos que vieram de fora. E tiveram o encargo depois de continuar fomentando essa atividade dentro da escola para que o assunto não morresse apenas no simpósio. Isso foi muito bom, ajudou muito a escola a poder ter uma visão de como era o mundo, né? Do que o mundo estava pensando nessa área, e mais ainda, principalmente, aí num casamento que aconteceu muito bom entre uma professora responsável pela essa área de humanidades da Universidade do Porto, ou de Lisboa, acho que de Porto, e mais o nosso pessoal da divisão de alunos, que hoje se chama DAI, na época de outro nome, houve uma retomada muito forte do aconselhamento, que é uma coisa que o ITA estava perdendo com o passar dos anos. Aquele aconselhamento que nós tivemos na nossa época, onde cada aluno, ao chegar no ITA, tinha um professor indicado para apoiá-lo no aspecto emocional e psicológico, hoje é muito mais forte do que era naquela época. Hoje nós chama-se novo aconselhamento, né? Projeto novo aconselhamento, isso. Que tem outras bases atuais, né? Tem outras bases, além de ter os professores que fazem isso. Os professores têm orientadores especializados na área. Temos até debates e simpósios feitos aí com especialistas que nós conhecemos da USP, psicólogos, psiquiatras, ajudando os professores a dar esse tratamento pessoal aos alunos de uma forma profissional, né? E muito mais bem elaborado e bastante mais forte do que era na nossa época. Isso foi um dos filhotes que nasceu desse EEF de 2019, o qual nós pretendemos retomar esse ano de 2023, ao final do ano. A pandemia atrapalhou, né, Rossi? A pandemia foi um intervalo que não permitiu a continuidade anual como estava previsto, né? A pandemia foi muito interessante, sabe, Paulo? Porque efetivamente ela atrapalhou. Em 2020 ela começou já atrapalhando, atrapalhou os projetos e tal. Por outro lado, a pandemia demonstrou de novo a cabeça dos professores e dos alunos do ITA, né? Nós começamos a olhar, aula virtual existe já hoje, uma aula teórica virtual, né? E existe, inclusive, a tal da aula reversa, que o professor Renan tinha criado já na matemática, que está sendo bastante usada, onde ele grava as aulas, os alunos assistem às aulas gravadas
pelo YouTube, e depois os alunos fazem a aula com ele, na base de tirar dúvidas, e que tem se demonstrado bastante mais eficaz de vários outros professores estão adotando. Mas naquela época começou assim, e laboratórios? Como é que nós vamos fazer? Não dá para juntar aqui. E os alunos que não têm estrutura familiar mais, para retornar para suas casas e que moram no H8? Então, nessa época de 2020, 2021, a Itaex, junto com a EITA e junto com a escola, criaram N soluções nessa área. Por exemplo, doamos computadores para alunos que não tinham notebook para poder trabalhar por conta própria. Alguns voltaram para sua cidade de origem e não tinham dinheiro, a família não tinha dinheiro nem para ter internet. Demos linhas de internet pagas por um certo período. E aí tem Itaex. Professores criaram ideias de kit. Teve um laboratório de eletrônica que criou um pequeno kit que foi montado às dezenas, e a Itaex junto participou, pagando uma parte disso, e foi enviado pelo correio para a casa dos alunos, que montavam seus experimentos em casa, com pilha, transistor, resistor, LED e coisas desse tipo, e relatavam os experimentos. E mandavam isso de volta com a imagem, com o relatório, com a medição, tudo isso. Então, até um laboratório de química e de física virtual, feito junto com uma empresa inglesa, não me lembro o nome agora, mas também não vi muito ao caso, mas foi testado junto com alguns professores e sob suporte financeiro da Itaex, e permitiu fazer aqui no Brasil pelo ITA. O ITA não parou, coisas que algumas universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos também fizeram pela mesma empresa. Quer dizer, a gente teve par e passo com as universidades do mundo que resolveram os seus problemas dessa forma, com esse tipo de solução à distância. Correio, kit, aula à distância, alguns alunos vindo para H8 e morando isoladamente, sozinho no apartamento por causa da Covid, alguns alunos tendo suporte da escola por causa da Covid, né? Isso valeu por 2 anos, foi muito importante. A Covid atrapalhou num aspecto, obrigou a gente a repensar um monte de coisa, né? Mas, por outro lado, de novo, despertou a curiosidade, despertou a criatividade e fez muita coisa acontecer. Atrapalhou não ter um segundo EF a curto prazo. Isso atrapalhou. Arnaldo, tem algo a perguntar, Arnaldo? Sim. Como nós estamos falando de graduação, né? Principalmente graduação. Mas temos gente da pós-graduação também em nossos programas. Mas na graduação, para nós, era muito importante o trabalho de graduação, né? O TG. Isso. E os estágios que a gente fazia. Isso. A Itaex tem tido alguma influência pelo TG, a gente não tinha financiamento, não, nenhum. Exato. Então, tinha que fazer uma coisa muito limitada se quisesse fazer uma coisa experimental, principalmente, né? E o estágio, bom, você recebia um pagamento, às vezes, das indústrias que a gente fazia estágio, mas não era assim, não tinha uma orientação mais técnica do próprio ITA, né? Como é que o Itaex afetou isso? A segunda pergunta é se o currículo do ITA, os cursos ministrados de graduação, foram afetados, de alguma maneira, por essas iniciativas desde 2018. Né? Se retirou, ampliou, modificou, diretamente por efeito da Itaex. Né? Ok. A Itaex não tem uma linha de projetos de TG, separadamente. Isso não tem. Mas muitos alunos escolhem o seu TG e entram num grupo que vai fazer algum trabalho que casa a atividade do TG com a possibilidade de fazer o TG mais eficaz ou mais, vamos dizer assim, mais bondoso, mais enriquecido, né, com o trabalho do Itaex. Isso a gente assiste aí na área, dentro da eletrônica do ITA, hoje isso é uma área de bioengenharia. E a gente, lá naquela área, já comprou impressoras 3D para imprimir tecidos, né, orelha, com esse tipo, tal. Temos lá câmaras limpas, temos lá frigoríficos e câmaras frias para trabalho nessa área, e temos professores da graduação e da pós-graduação que, ao fazer esses trabalhos, apresentam o resultado em simpósios, ou apresentam como trabalho de graduação, e tem tido um bom resultado, de forma que, por exemplo, se você pega o ITA Androids,
O Itandroides, o professor Máximo tem uma equipe hoje que, se somar todas as modalidades do Itandroides, aqueles pequenininhos que são só os cubinhos, aqueles humanoides, ele tira 7, 8 prêmios mundiais por ano. A equipe dele tem 70 alunos, entre graduação e pós-graduação. Nenhum deles recebe bolsa, nada da Itaex, nada disso. O trabalho deles, bolsa, tá outra coisa. Agora, todos eles recebem o apoio no aspecto de mentoria, dinheiro para fazer partes mecânicas, construção, compra de motores, compra de eletrônica e desenvolvimento de softwares da Itaex. Nesse meio sai um ou outro trabalho de graduação. Sai sim. Não que seja declarado como isso como um projeto à parte. É parte das atividades que nós fazemos. E eu citei aí essa parte da eletrônica, que tem a parte de bioengenharia, né? Eu vou citar uma outra, essa que eu citei no começo, da área de aeronáutica. Foi criado um leque de atividades em cima de segurança de voo, ensinamento de segurança do voo em voo, Parece que demos uma congelada. Mas, Arnaldo, eu queria complementar um pouquinho a sua pergunta, esclarecendo um pouco como as universidades, de uma maneira geral, se organizam, e o ITA também, para mudanças curriculares, né? Sempre há um planejamento estratégico feito de 5 em 5 anos, né? Em que os professores se reúnem, a administração da escola se reúne e elabora uma proposta de mudar os currículos das disciplinas, atualizar, e essa iniciativa ela tem atualizado bastante o ensino no ITA, né? Você tem, hoje, que a gente chama do PBL, né? Project Based Learning, né? Que é a iniciativa de aprendizado a partir de projetos, né? Baseados em projetos. É uma coisa muito atual, que começa a entrar fortemente nas disciplinas, e a Itaex tem apoiado essas iniciativas de mudança dos professores, dos departamentos. Por exemplo, há um novo MOF. No nosso tempo, nós tínhamos lá a oficina de mecânica, né, e fundição, onde a gente fazia, era para o segundo ano, todo mundo aprendia a usar um torno, uma fresa, fazia uma engrenagem, fazia depois um molde em areia e fundia metal, criava... essa era o nosso MOF, no MOF que nós fazíamos naquele tempo, né? E agora o MOF foi ficando para trás, vamos dizer, né? O MOF foi se desatualizando, né? E na própria reestruturação do curso se criou uma disciplina que chama engenharia, primeiros passos em engenharia, ou formação básica, que, vamos dizer assim, todos os alunos têm que ter uma compreensão, né, do que é engenharia. Hoje, no ITA, os alunos vão escolher qual a carreira no segundo ano, a partir do segundo ano. E então, essa formação básica é dada nos 2 primeiros anos, no fundamental. E eles vão ver uma disciplina inicial de engenharia, que hoje o MOF vai fazer o papel de dar a formação básica para todos, e há uma discussão há uma implantação de um novo MOF, né? De uma nova iniciativa para o ensino da engenharia,
a partir das novidades, porque hoje você já não molda mais nada, né? Você usa a impressora 3D para fazer os... Então, veja que o torno, a fresa, a fundição vai virar algo que está sendo superado pelas novas máquinas automatizadas, os robôs, etc. Então, hoje nós estamos apoiando, a Itaex está apoiando esse processo de transformação do MOF para ser que dê ao aluno, além do estudo das disciplinas básicas, o primeiro contato com a engenharia, né, para depois ir para suas áreas, das áreas de contato teórico e prático, mas além dessas iniciativas que já existem desde o início, o aluno entra podendo fazer qualquer uma dessas formações, qualquer uma desses grupos de competição, o grupo dos robôs, né? O grupo do Evitol, o grupo da Aerodesign, o grupo... E assim vai. Você tem vários grupos dos carros, né? Dos carros elétricos. Tudo isso você já tem nesse novo MOF, né? Dessa mudança que a Itaex está procurando apoiar, né? O Rossi está voltando aqui, né? Por isso que eu estava te explicando, Arnaldo, um pouco mais sobre essas mudanças curriculares que têm existido, estão existindo no ITA, inclusive no modo de se ensinar as disciplinas hoje, muito mais modernizados, né, do que era no nosso tempo, né? Falei do MOF, viu, Rossi? Sim. Tá? Desculpe, houve para avaliar aquilo que não devia acontecer, que aconteceu, queda da internet. Sem problema. Mas vamos, então voltando, né, à conversa, Rossi. Agora eu queria falar sobre o futuro. Queria falar sobre o futuro. Certo, correto. Como você está vendo como a Itaex vai funcionar, né? Será que ela vai trabalhar para formar o fundo endowment, né, endowment do ITA, e vai deixar de apoiar projetos de professores e alunos? Vão ser refinados esses projetos? Vai haver mais apoio aos TGs, a startups? Vai haver mais articulação, né, de mentoria entre os professores e ex-alunos? Como você vê essa direção que a Itaex deve seguir? Ok. Bom, primeiro, vamos dizer assim, eu vejo um crescimento nesse último ano maior da área de voluntários que nos ajudam a tocar a Itaex, seja como mentores, sejam como voluntários da estrutura da Itaex, né? Então, eu vejo já um crescimento, isso é bom. Esse crescimento é em horas dedicadas de atividade das pessoas, né? E é interessante como os problemas são iguais para todos, né? Nós começamos a trabalhar e percebemos que entidades como a nossa têm uma regra diferente de empresas na área contábil. Se não me engano, se chama ITG2, algo assim. E essa ITG prevê até você contabilizar, não de forma financeira, as horas dedicadas para você colocar isso no teu portfólio. E então, vamos dizer assim, o que a gente vê, o crescimento do apoiador, o crescimento da mentoria, é algo que é importante e muitas entidades medem isso e colocam isso no seu relatório executivo anual, né? Para dizer como é que eles estão andando. E isso cresceu muito na Itaex no último ano. Nós somos uma alumni, né? Uma associação
parecida com as alunis americanas, exato. O MIT geralmente é uma referência de funcionamento. Há Isso. muitas experiências nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são associações que apoiam os alunos, né? Associação de ex-alunos, apoiando os ex-alunos e também se capacitando, né? Se atualizando com a própria organização, com a própria escola, né? Exato, inclusive casando a sua pergunta com aquela anterior do Arnaldo, sobre o fato de que o que isso mudou, o currículo da escola, se mudou, né? Mudou sim. Nasceram alguns cursos baseados em programas que foram feitos com a Itaex e que se mostraram assim aderentes. Muitos alunos quiseram fazer, se interessaram pelo assunto, então se modificou a forma de apresentar o assunto, que era um curso de uma outra forma, que morreu e nasceu um curso de um outro formato completamente diferente. Isso está acontecendo agora também na parte de mecânica. A mecânica vai refazer toda aquela parte da oficina mecânica do MOF com outro conceito junto conosco. Eu vejo, então, esse crescimento na área de suporte. Primeiro, porque é mais difícil achar gente com especialização do que dinheiro. E depois está aparecendo que, de fato, o dinheiro tem sua dificuldade para todos, mas gente especializada tem a paixão que entra junto e que permite que a pessoa, vamos dizer assim, deixe sua marca também junto desses projetos, né? Com relação ao Fundo Endowment, Paulo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Brasil regulamentou os fundos de endowment no Brasil, né? Então, muita gente que tinha fundo endowment, mas não era um fundo endowment da pessoa jurídica, não era da escola, era de um fundo particular, como é o nosso caso. Nós tínhamos um fundo endowment da Itaex desde 2016, nós temos um fundo endowment pequeno, mas temos, da Itaex, permitiu agora que as universidades federais tenham seus fundos baseados na legislação nova. Num diálogo do ano passado, de 2022, de 2021, com o reitor, surgiu essa ideia e o reitor disse que interessaria sim ao ITA ter o seu fundo endowment, e a Itaex com a EITA, com o ITA, começaram a estudar o assunto. Passado um certo tempo, apresentamos uma proposta à reitoria de como seria isso, a reitoria concordou, e a Itaex, a EITA e o ITA, as 3 entidades, estão dividindo os custos de criação de um fundo patrimonial oficial do ITA e que já tem seu estatuto escrito, já tem o seu código de conduta escrito, já tem o seu regulamento escrito e estão agora em análise. Nós devemos anunciar isso oficialmente, o ITA deve anunciar isso oficialmente logo, então logo a documentação esteja presente, e também isso vai poder ser executado, realizado em seguida ao anúncio. É lógico que preocupa a Itaex, porque outra entidade, um fundo, para captar recursos, e certamente vai haver, vamos dizer assim, as fontes de recursos não são muitas, né? Vai haver uma certa competição entre fontes de recursos, mas sempre vai haver a filosofia que é bastante diferente do que o Fundo Endowment faz e do que a Itaex faz. A Itaex aplica isso a curto prazo, realiza a curto prazo, cria emoção a curto prazo. E o Fundo Patrimonial faz essa coisa ser perenizada, garante uma segurança financeira para aquelas coisas que os órgãos públicos têm, às vezes, dificuldade em serem ágeis e resolver para a escola. Então, a escola precisa dos dois e a escola certamente deverá ter os dois. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast, e então eu vou pedir que Arnaldo, se tiver mais algum comentário,
Se não tem nenhum comentário, Arnaldo, eu passo... Não, seria parabenizar, né, essa iniciativa desde os primórdios e agora o Rossi à frente disso, né, com um peso bastante pesado aí de responsabilidade. Isso. E dar continuidade a todo o esforço que já foi feito até hoje. Né? Exato. O mérito é muito mais da turma 61, daquela pessoal que teve a ideia e que criou. Depois vem o mérito do grupo que manteve isso vivo, né? E nós, eu e outros colegas, vocês mesmo, o Paulo Inácio nos ajuda também, sempre. A gente, dentro das regras e dos regulamentos da Itaex, que permite algumas reeleições e tem os seus limites também, o que é correto, é saudável, isso é importante que haja rotatividade, também virão outros aí que vão contribuir e nós, mesmo passando pela estrutura, não deixaremos nunca de participar como conselho ou como mentores aí do grupo. Eu que agradeço, Arnaldo. Muito obrigado, Rossi. Muito obrigado por participar dessa primeira iniciativa do podcast Padrão Ouro. E a gente vai continuar levando aos colegas, levando ao público a informação sobre as pessoas que estão fazendo a Itaex. Vamos convidar o João Gomes, vamos convidar o Musa e vamos convidar os colegas que hoje participam, o Folkmer, o Cefrim, e assim vamos mostrar a todos o que vem sendo feito na Itaex. Obrigado e até a próxima, então. Obrigado pessoal. E uma saudação especial ao pessoal da turma 73, vocês, 75, que é a minha. Obrigado. Muito bem. 50 anos aí chegando. Tchau, tchau. Tchau.